Vocês estão preparados para o conhecimento? Meu nome é professor Helder Braide, tenho 3 décadas de atuação no mercado de educação física, sou estudante de nutrição, palestrante e faço há mais de 30 anos musculação competitiva, executando também meus trabalhos como consultor científico em várias academias e também sou preparador de atletas que já chegaram a campeonatos sul-americanos, mundiais, estaduais e nacionais. Hoje nós vamos falar no nosso primeiro módulo sobre hipertrofia muscular, onde eu introduzo falando de uma pesquisa realizada por mim, onde investigou os valores de atletas não relacionados às aptidões de mudança de composição corporal. Esses atletas eles foram investigados em relação aos seus anseios. Eles decidiriam na pesquisa ter os níveis de aptidão relacionados às suas práticas desportivas, voleibol, futebol, tênis, jiu-jitsu, lutas, e nessas aptidões físicas eles chegariam a níveis extremos e níveis de competição internacionais se as obtivessem, essas tais aptidões físicas. O resultado da pesquisa é que quase 50% dos estudados preferiram uma composição corporal e um nível de beleza dentro dos padrões da sociedade extremos e não aos níveis de aptidão relacionadas às suas competições, dos seus desportos. Perceberam, gente? Esse valor de composição corporal está inserido como um dos valores em que a sociedade realmente dá importância. E no quesito hipertrofia muscular, a primeira coisa que a gente tem de importante para passar para vocês é que num estado de sedentarismo, o corpo humano ele realiza reações de catabolismo, ou seja, de perda proteica, de diminuição de moléculas maiores até moléculas menores. Esse é o conceito de catabolismo, em mesmo nível, no mesmo nível que nos níveis de anabolismo, o de construção de moléculas menores em moléculas maiores. E em relação à proteína muscular, diariamente as reações de perda de proteína e de ganho de proteína muscular e em tecidos acontecem de forma muito similar. Porém, com a prática de exercício físico, principalmente os exercícios contra resistência, essas reações anabólicas elas excedem aos níveis de catabolismo. O músculo esquelético, ou a célula muscular, o miócito, ele tem uma composição natural de 75% de água, de 20% de conteúdo proteico e de 5% de uma série de substâncias do tipo sais inorgânicos, cálcio, fosfocreatina, glicogênio muscular. O que se quer no processo de hipertrofia muscular é aumentar a massa proteica, que é constituída por 20% no miócito. Para muitos, o processo de hipertrofia muscular está relacionado a somente ruptura, a tão falada ruptura das miofibrilas, das fibras musculares, que fazem, com um processo inflamatório, uma resposta de ativação das tais células satélites, realizando todo o processo de migração, de fusão dessas células satélites em tecido muscular novo. Porém, outros mecanismos que já foram elucidados e que têm consistência na literatura já foram demonstrados, como por exemplo o de mecanotransdução, em que o simples ato de levar o músculo a uma tensão muscular faz com que estímulos mecânicos promovam estímulos fisiológicos, levando por outras vias ao processo de síntese proteica. A própria prática de exercício físico faz com que
o processo de tradução da síntese proteica, ou seja, o processo final de tradução da síntese proteica, seja realizado com maior nível de eficácia. E também o eixo mTOR, ele é realizado com mais eficiência através de uma série de outros estímulos, inclusive os bioquímicos, como por exemplo, alguns aminoácidos ou hormônios que fazem sim a ativação desse eixo mTOR, tá ok? E por último, não menos importante, a hiperidratação, a osmolaridade do miócito da fibra muscular faz com que haja um processo de degradação proteica diminuído, minimizado, o que na contabilidade da massa proteica é importante para o processo de hipertrofia muscular. E não podemos deixar de falar do processo de hiperplasia muscular, aonde era questionado durante muitos anos, décadas atrás, a capacidade do músculo de se diferenciar, ou seja, de aumentar o seu número de fibras e não somente o seu tamanho das fibras. E esse processo de hiperplasia muscular já está bem consistente na literatura, mesmo com as barreiras éticas das pesquisas, porque não é possível quebrar o braço de um participante de uma pesquisa para potencializar o processo, né, a partir da lesão musculoesquelética. O processo de hiperplasia muscular só tem importância para o volume total de um grupo muscular, de um segmento como, por exemplo, de um braço, de um bíceps e um tríceps, quando se tem anos de prática no aumento do volume desse grupamento. Em poucos meses ou poucos anos, executando o processo de aumento de volume de um segmento ou de um membro, simplesmente a hiperplasia muscular não contém nível de importância significativo. Portanto, hiperplasia muscular existe na musculatura esquelética, o que classifica a musculatura esquelética como células quiescentes, assim como o fígado, que só respondem aumentando o número de células quando estão em processos de lesões extremas ou quando aumentam o seu tamanho em níveis consideráveis. Aquele abraço, gente. Até a próxima, falando ainda de hipertrofia muscular.